do Corinthians, FGTS e férias, de fato, uma parte da receita dos jogadores que não estavam sendo depositadas, que não estavam sendo cumpridas. Foi muito frequente a gente noticiar aqui, trazer esse tipo de informação para vocês. Jogadores cobrando FGTS, férias e 13º do Corinthians. Agora isso mudou. Agora parece que a gente só tem condenação na FIFA para falar. O Corinthians foi condenado já no caso do Félix Torres, tomou um transfer ban. Aí em vias de acontecer a mesma coisa no Matias Rojas. Tem o caso do Maicon, do Garro, e agora tem também, para o nosso conhecimento, o caso do José Martínez. Informação do GE trazida hoje e que pegou todo mundo de surpresa. Não sei se pega mais de surpresa, mas o Corinthians se comprometeu a pagar $200 mil ao Philadelphia Union dos Estados Unidos e depois mais 3 parcelas também desse valor para bater ali cerca de $1,5 milhão, vai bater aí mais ou menos R$8 milhões. O Corinthians simplesmente não pagou nenhuma das parcelas. O Philadelphia foi à FIFA, conseguiu a condenação, o caso já está na corte arbitral, o Corinthians já recorreu e apenas aguarda. E sabe qual que é o grande problema nisso? É que o Philadelphia, assim como o Santos Laguna, não quer saber de papo, não está atendendo aos contatos do Corinthians. O Corinthians tentou contato e não houve esse contato. Muito provavelmente, devido à fama que o Corinthians está criando, porque as pessoas se falam, principalmente nesse mercado do futebol, o Corinthians está sem a credibilidade do mercado para negociar acordos, para fazer parcelamentos. Isso é grave, isso pode travar o clube. Dificilmente o Corinthians vai garimpar dinheiro suficiente em tantas frentes, em tantas situações, para pagar tudo à vista. O Corinthians precisa de fluxo de caixa, ele precisa de crédito, ele precisa de parcelamento e está sendo cada vez mais difícil para o clube com que esses times, com que essas instituições topem sentar, firmar um acordo e parcelar o que o Corinthians deve. São credores que não estão mais dispostos a conversar, que querem receber à vista. E dessa vez é o caso do Philadelphia, assim como é o caso do Santos Laguna. E o Corinthians, portanto, em cerca lá de 40 milhões no caso do Félix, mais cerca de 45 milhões no caso do Matias Rojas, teremos somando aí Maicon e Garro mais uns 30 milhões. E agora esse caso do José Martínez, que está em 8 milhões, mas com juros e tudo mais, pode chegar a 10 milhões de reais, que o Corinthians muito provavelmente vai ter que pagar à vista, porque o Philadelphia não está disposto a conversar. Mais uma contratação para este time, feita pela gestão Augusto Melo, em que ele batia tanto no peito de que estava tudo em dia, de que os salários agora eram pagos. Eu falava isso lá atrás. O Corinthians não tem dinheiro para pagar tudo e todo mundo. O Corinthians literalmente senta todo mês e escolhe quem ele vai pagar e quem ele não vai pagar. Eu falava isso porque era isso que a gente recebia de informação de diversos diretores financeiros que passaram pelo Corinthians. E todos eles relatavam essa dificuldade. Quando a gente cobrava essa questão, poxa, por que não paga o FGTS? O Corinthians nunca paga o FGTS. E a explicação que vinha era essa. O Corinthians não tem dinheiro para pagar tudo e todo mundo, tem que escolher. O FGTS, a dívida com o FGTS, é a que traz menos prejuízo em relação aos outros. E a gente está vendo isso agora. O Augusto Melo batia muito no peito de que estava tudo em dia, de que o salário estava em dia. Ele se referia em grande parte à CLT. Direito de imagem-luva de vários estavam atrasados. E o principal, as contratações. As contratações que geram esse tipo de punição, de condenação e de cobrança. É diferente do caso do FGTS, que é algo que corre na justiça, o valor normalmente é menor e você faz um acordo para parcelamento. Eu não estou defendendo, nem dizendo que é certo. O que eu estou dizendo é informação. Quando o Corinthians não pagava o FGTS, a gente tentava entender por que o clube sempre tinha esse problema e a explicação que vinha era essa, de que o clube não tinha dinheiro para pagar tudo, tinha que escolher e na hora de escolher entendia que o FGTS era o que traria menos problema. E agora a gente está vendo uma situação realmente ao contrário. O Corinthians não está tendo problema com o FGTS, mas em compensação está tendo uma série de cobranças na FIFA que geram esses pedidos de centenas de milhões e boa parte deles para serem pagos à vista nesse momento. Assim, é um problema grande, é um problema que o Corinthians vai ter que resolver e é um escárnio, é um absurdo o que foi feito na última gestão. É incrível como em menos de um ano e meio o Augusto Melo conseguiu causar danos até em algumas situações superiores ao que causaram os 16 anos da renovação e transparência, se você pegar mandato a mandato e a proporção de tempo e de dívida e de contração de dívida e tudo mais. Se você pegar esse dado, você vai reparar que o Augusto Melo, em um ano e meio, vocês podem gostar do Augusto, vocês podem odiar o Andrés, o Duílio, não é essa a questão. Estou meio tentando aos números. Em um ano e meio, a proporção do que o Augusto Melo causou relacionado ao tempo dele de mandato é um escândalo
maior até do que seus antecessores. Só que se soma, né? Você está somando mais uma gestão nesse sentido. Esse é o grande problema do Corinthians. Precisa ter uma espécie de ruptura, mas algo precisa mudar nesse sentido. Mas tá aí, caso do José Martins, mais 10 milhões para o Corinthians resolver lá no Cais e o Philadelphia não está afim de parcelar. Um problema gigantesco, né? Enfim, que o Corinthians vai ter que resolver e fica essa informação. Mais uma informação chata, triste de trazer, mas é isso, o torcedor tem que ficar sabendo até para fazer a cobrança devida. Falando nisso, o André Costa conversou comigo e tudo mais, entrou em contato com o Rafael Botelho, advogado do Matias Rojas, que está todo envolvido nesse caso da FIFA. Notícia boa para o Corinthians. Abre aspas então para o Rafael Botelho. Sim, a ideia é justamente encontrar a melhor forma de receber do Corinthians. O PVBT, enfim, a empresa, não tem nenhum interesse no transfer ban. Olha que notícia boa para o Corinthians. O objetivo é achar uma solução para que o pagamento seja feito e evitar isso, o transfer ban. O Corinthians ainda não apresentou uma proposta formal de acordo ou de parcelamento, mas temos mais conversas com o clube. Teremos mais conversas com o clube, fecha aspas, para Rafael Botelho, advogado de Matias Rojas. Então aí vem uma notícia boa. Eles têm 45 dias para resolver isso, senão o Corinthians toma mais um transfer ban. Nesses 45 dias, o Corinthians vai ter que fazer uma oferta e ver se agrada ao Matias Rojas para pagar cerca de 45 milhões de reais. É muito dinheiro. Mas, neste caso, pelo menos, segundo o Rafael Botelho, não há interesse em transfer ban, há interesse em chegar a um acordo e há uma aceitação a um parcelamento. Menos mal, né? Difícil do mesmo jeito, mas melhor assim do que o Santos Laguna, que está intransigente, não quer papo, quer tudo à vista e tudo mais, agora como quer o Philadelphia. Olha, que situação, meus amigos. Sabe o que é melhor que isso? Melhor do que isso é usar uma camisa como essa, a Polo da Insider. Gostou? Hoje eu tô de Polo da Insider. E aliás, a Insider tem camisa, tem roupa de diferentes modos, tipos, para todas as ocasiões. Isso eu posso provar para vocês. E ainda dar um desconto para vocês também conhecerem a Insider. Dá uma olhada. Da última vez que vocês me viram aqui falando da Insider, eu tava usando essa daqui, ó, a Tech T-shirt, confortável, gostosa até para fazer algum tipo de esporte, te deixar bem para a correria do dia a dia. Você não se preocupa se vai transpirar, se ela vai amassar, nada disso. Mas o mais legal é que no meio da nossa rotina maluca, você pode contar com a Insider para todo tipo de roupa e ocasião e com a mesma tecnologia. Quer ver? Dá uma olhada. Essa daqui é uma camisa Futuriform da Insider. Fala aí, você não está bem para chegar num tipo de ambiente mais sofisticado, com o mesmo conforto, com a mesma tecnologia? E ainda tem uma outra opção para você. A tradicional camiseta Polo Game Changer da Insider. Confortável também, com a mesma tecnologia, te deixa bem para diversas ocasiões. Do seu trabalho, de um ambiente familiar, você vai estar bem para qualquer lugar com essa Game Changer da Insider. T-shirt, polo, camisa. Na Insider você não fica preocupado e eu tenho que ir na loja de esportes comprar roupa, eu tenho que ir numa loja de terno comprar roupa. Não, você encontra tudo com a mesma tecnologia, com o mesmo conforto para todas as ocasiões. E eu vou te ajudar a ter uma Insider. É que você quiser, seja camisa, camiseta, polo, t-shirt, calça, temos diversos produtos lá. E aí você aproveita, ó, com 15% de desconto, caso você coloque no seu cupom Salazar TV. É isso mesmo. Ou aqui no QR Code ou na legenda aqui que vai te levar direto para o carrinho, já com um desconto de 15%. E o melhor, ele é acumulativo. Se tiver um desconto lá no site, você coloca o Salazar TV e você vai acumular. Seu desconto vai ficar ainda maior. É ou não é a sua oportunidade de ter uma Insider do seu jeito, no seu estilo, para a ocasião que você precisar? Então, meu caro, não esquece, Salazar TV, 15% de desconto acumulativo para você ter a sua Insider. Agora, não tem mais desculpa e não tem mais ocasião. Tá aí, gente, Insider para todas as ocasiões e com 15% de desconto no cupom da Salazar TV. Então não deixe de aproveitar, manda bala lá no cupom da Salazar TV e aproveita essa promoção para você. Vamos lá, voltando aqui aos assuntos do Corinthians, já vou falar de André Sanches e Osmar Stabile antes. Comentei no vídeo ontem, aliás, o vídeo de ontem ficou muito bom. Modéstia à parte, ficou muito bom, com muita informação. Assista se você não assistiu, mas eu falei lá,
que o Romeu Thuma Júnior anunciaria, pelo menos tinha prometido que anunciaria a nova Comissão de Justiça do Corinthians e isso foi confirmado. Ele relacionou ali, soltou um parecer, um comunicado, um ofício com todas as comissões do Conselho Deliberativo, mas eu quero tratar aqui sobre a Comissão de Justiça, Alexandre Silveira, André Moreno, Corinto Baldoino Pereira e Costa, Fausto de Totti, José Luiz Cecílio. Estes é que vão tocar a apuração do caso dos cartões corporativos dos 3 últimos presidentes. Estes que eu citei agora são agora, a partir de agora, os responsáveis por tocar este caso. E agora não tem por que segurar mais. Agora esses casos vão andar com o acompanhamento do Leonardo Pantalhão, presidente da Comissão de Ética, que depois vai receber esse parecer e também emitir o parecer dele para ir para o Conselho Deliberativo. E aí sim a situação dos 3 ex-presidentes ser colocada em plenário. Tá bom? Informação importante para vocês que confirma a informação que eu trouxe no vídeo de ontem. Gostou dos nomes? Gostaram dos nomes? Diga aí nos comentários. Deixa eu tirar aqui o som do WhatsApp que está pegando. E agora uma outra informação. Cara, trouxe aqui a informação para vocês. Todo mundo soube aí que o André Sanches participou da reunião com a Caixa Econômica Federal, o Corinthians, Caixa Econômica Federal, para tratar de uma renegociação sobre a quitação e o pagamento da Neoquímica Arena, E aí eu fui atrás de entender por que o André Sanches estava nessa reunião. Tinha que ter um porquê. Fui atrás dessa informação e trouxe no vídeo de ontem. Se você não assistiu, assista. Mas lá, não estou dando opinião, se você gosta, não gosta, acha certo, acha errado, deixa seu comentário, deixa sua opinião, mas eu trouxe a informação do porquê. Eu fui atrás de entender por que o André Sanches estava lá. E aí, para minha surpresa e de muita gente, o presidente Osmar Stabile se manifestou ao pessoal do GE se defendendo. Ele acabou sofrendo muitas críticas, era imaginado. Mas ele se defendeu dizendo que não sabia que o André Sanches estaria na reunião e que não foi ele quem convidou. A minha informação é diferente dessa informação dita pelo presidente Osmar Stabile. Vocês viram a declaração dele e vocês viram, se não viram, assistam o meu vídeo de ontem antes da declaração dele. Elas são incompatíveis. O que eu posso dizer depois do que comentou Osmar Stabile ao GE? Eu posso dizer que eu sustento a minha informação. Com todo respeito ao Osmar Stabile, eu respeito demais e além de respeitar, eu entendo muitas vezes o posicionamento dele, o receio dele, a maneira como ele tem que se expressar em algum momento, é uma opção dele. Eu só penso que o Osmar Stabile poderia ter ido por outro caminho, porque ele se colocou numa situação agora perigosa. Já pensou se a Caixa desmentir o presidente do Corinthians? Já pensou se o André Sanches desmentir o presidente do Corinthians? Eu acredito que nem o Andrés nem a Caixa vão se manifestar. É uma sensação, pelo que eu entendo de bastidor. Mas é uma situação delicada do Osmar Stabile. Entendo que ele poderia ter saído diferente dessa. Mas aí agora eu estou só dando uma opinião. O que eu posso dizer é que eu sustento a minha informação. Com todo respeito ao Osmar, mas eu sustento a minha informação. A minha informação é de que, sim, o Osmar Stabile sabia que o André Sanches estaria lá. Ele tinha consciência. O André Sanches foi para a reunião com a consciência e com o pedido do Osmar Stabile. E por que ele fez isso? Porque vocês podem gostar ou não, mas como eu expliquei, é uma questão política de envolvimento com o banco e com pessoas do governo federal. O André Sanches tem essa entrada e o Osmar Stabile não tem essa entrada. O Osmar se viu numa situação complicada, em busca de tentar achar uma solução, ele achou por bem melhor ter o André Sanches aí conseguir isso e conseguir avançar do que não ter e não conseguir avançar. Você pode falar que você não concorda com isso, tudo bem, deixa aqui nos seus comentários. Mas foi isso que aconteceu, essa é a minha informação e eu sustento essa informação mesmo depois da declaração do Osmar Stabile, que eu respeito, mas não é o que eu apurei por aqui e eu sei bem do que eu apurei, tenho aqui as minhas convicções, não preciso expor mais do que isso. É isso, gente. Fora isso, teremos Corinthians e Flamengo. Um Corinthians e Flamengo quase que eu esqueci de um detalhe, volta aqui. O movimento Corinthians Grande, a Chapa 82, que tem o Armando Mendonça vice-presidente como um dos integrantes, emitiu uma nota
repudiando a participação do André Sanches nesta reunião. E aí você fica, será que Osmar Stabile e Armando Mendonça racharam? Porque se o Osmar participou com o Andrés, e na minha informação, ciente que o Andrés estaria lá, inclusive tendo ele feito o pedido, e aí vem o vice-presidente, integrante da Chapa 82, e junto com a Chapa assina uma nota de que não concorda com isso, será que eles racharam? Eu conversei diretamente com o Armando Mendonça, liguei para ele para saber, e aí, o que aconteceu? Como é que está o relacionamento e tudo mais? Depois disso, depois dessa nota, depois da declaração. O que foi explicado para mim? O Armando Mendonça disse que está fechado com o Osmar, de que a nota de repúdio é porque eles entendem que o André Sanches não tinha que estar lá e repudiam isso completamente, mas que isso não altera em nada, nem o apoio dele, Armando, nem o apoio da 82 ao Osmar, que eles estão fechados e de que, por hora, eles têm a versão do presidente, a versão oficial, que eles têm que confiar, têm que acreditar, até que se prove o contrário. Portanto, ficou uma situação chata, indelicada, porque a declaração do Osmar não caiu bem, muita gente desconfia do que ele falou internamente, mas de qualquer maneira, a Chapa 82 e o Armando assinaram a nota de repúdio àquela situação por causa da presença do André Sanches, mas o Armando me garantiu que ele e a 82 não racharam com o Osmar, que estão fechados da mesma maneira que sempre tiveram com o Osmar Stabile, tá? Isso é uma declaração importante sobre esse assunto para esclarecer. E teremos Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. Charles, Memphis Depay, Guinegão e o Luiz Gustavo Bahia. Provavelmente 4 reforços para esse jogo. Garro e Carrilho de fora dessa partida. E é isso, senhores. Rapaz, o Corinthians tem cada dia, cada notícia. Não é fácil não, viu? Melhor que isso, só usar uma t-shirt, ou uma polo, ou uma camisa da Insider. Bora lá, aproveita o cupom de 15%, deixa o seu like aqui no vídeo, deixa os seus comentários, assistiu a tudo até o final, deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, tudo aquilo que vocês já sabem e vamos embora por mais. Aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians. Corinthians que tenta superar aí o retrospecto negativo contra o Flamengo, vai jogar aí uma partida decisiva. Gabriel Zafiel tá muito irritado com os jogadores saindo pra balada. Deixa a sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Corinthians.